Falta só a Eliane e o Carlos, né? Aí a gente já começa, né? Dona Clara e feijoada. Ah, sim. É. É que eles já fazem parte do pacote. Bom, vocês viram que eu mudei um pouco, né? Eu vou fazer o Evangelho, Carlos vai fazer o Livro dos Espíritos, Maria continua mesmo, os dois últimos a Eliane vai fazer, tá? Que a Fernanda falou que não foi lá, né? E não participaria. Ok? Seu sorvete tá uma delícia, Marli, para variar. Eu gostei do de morango, que eu fiz de morango mesmo. O meu óculos está manchado de gracinha de bolo até agora, Marcelo. Foi uma pena que você não foi, Marli. Meu filho levou um bolo, Felipe. Ele ficou lá. Eu vi a foto, Marcelo, mas não tinha como eu ir. Eu não tenho mais como deixar o Parma. Eu entendo. Mas enfim. E deu certinho o bolo com sorvete, Marli. Então, imagino, deve ter ficado uma delícia, né, Lu? Oi, Dona Clara. Oi, Eliane, Carlos. Oi, Eliane, Carlos. Dona Clara, feijoada. Bom? Tudo bem? Joia? Chegamos. Tudo bem? Beleza. Presta iniciar, Lucélia. Pode começar, Lucélia? Posso? Então vamos. Vamos agora serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos agradecendo imensamente pela ida hoje no asilo. Correu tudo bem, graças a Deus. Nossos irmãos ficaram felizes. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus e ao nosso mentor individual e aos mentores dessa reunião. E que tenhamos a proteção durante a nossa reunião. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, eu faço o Evangelho, né? Deixa eu abrir aqui direitinho. Item é o capítulo 26, né? Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. São os itens 5 e 6, os vendilhões expulsos do templo. É bem curtinho, né? Todo mundo nele? Podemos começar? Sim. Ok, então vamos lá. Item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes:
Não está escrito: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18. São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Item 6. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Olha, mais claro do que isso, impossível, né? Tá muito claro, né, que qualquer situação em que se pague pelo serviço que nós prestamos por caridade não é aceitável, né? Eu fico pensando, né? Porque veja, aí eu vou colocar na mesa para vocês o que vocês acham. Tem muitos centros, né? Muitas instituições espíritas, né? Vamos falar dos espíritas, que é o que nos interessa. Que, por exemplo, eles têm uma obra de assistência, né? E fazem cursos, eles dão cursos que são cursos pagos. Mas esse dinheiro não é para as pessoas do centro, mas é para a caridade, para auxiliar. O que vocês acham disso? Eu posso falar? Todo mundo pode falar. Assim, eu conheci o Sidney Paroni, era um psicólogo neurolinguístico que tinha um consultório ali na Lins de Vasconcelos. E ele estava sempre na Praia Grande fazendo palestra para gente. Uhum. A única coisa que ele cobrava da instituição, né, do centro, era só o transporte que ele fazia de ônibus. Ele usava metrô e ônibus. Mas, com exceção disso, a palestra dele era gratuita, em prol daqueles que, né? E no final da palestra, ele ainda atendia todas as pessoas que o procuravam. Então, assim, eu via no Sidney Paroni uma pessoa que cumpria ali a sua espiritualidade, a sua caridade. Porque a única cobrança mesmo era o transporte feito a ônibus. Ele poderia falar que vinha de carro, mas ele não vinha de carro. Ele ia da Lins, ele pegava o metrô, pegava o ônibus do Jabaquara, descia e tinha que voltar, pegar o último ônibus, né, de Praia Grande a São Paulo, pegar o último metrô e ir para casa. Então, você vê o sacrifício, ele pegava o último metrô, o último ônibus, né? E a única coisa cobrada da instituição, da Casa Ali, era realmente o transporte. Certo. Ok. Alguém mais gostaria de falar? O que vocês acham? Nós não devemos cobrar o que a gente faz. Então, a Casa Espírita, ela tem que promover gratuitamente. Mas qual é o curso que nós estamos falando? O curso de mediunidade, curso básico, esses cursos não podem ser cobrados. Mas se a entidade vai dar um curso de cromoterapia, já começa a envolver um especialista que vem para dar o curso, isso aí ela pode arrecadar dinheiro para poder fazer cesta básica, para poder fazer um Natal para o pessoal. Agora, o que precisa ser muito claro
O que essa casa está levantando? Como que ela está fazendo para levantar esse dinheiro? O que é isso? Os cursos voltados para a doutrina espírita, mediunidade, curso básico, evangelho, passe, isso não pode ser cobrado, né? Não pode ser cobrado, não deve ser cobrado. Ô, Marcelo, eu gostaria de fazer uma. Aqui eu sempre ouvi, né? Tanto na igreja evangélica como católica, desde que eu era menina, e no qual eu sempre discordei, sabe? Mas às vezes é um pensamento meu. É, eles falam que nesse dia Jesus teve ira, e eu nunca concordei com isso, porque eu acho que Jesus, sendo um espírito puro, mesmo encarnado, era impossível ele ter ira. Eu acho que quando ele derruba ali as coisas, ele chama a atenção do povo para ele, era uma forma de chamar a atenção. Será que eu estou errada em pensar que Jesus é incapaz de sentir ira? Olha, eu acho que você não está errada. Porque, veja, aqui, ó, os verbos que, no texto, né, que os verbos que ele utilizou aqui foi derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Que mais? Expulsou aqueles que vendiam e compravam. Mas nunca, aqui não fala que ele tenha tido ira, né? E assim, foi muito comum na minha infância inteira falar, Jesus, até Jesus teve ira. Não, eu acho que Jesus, sendo um espírito puro, governante da terra, mesmo encarnado, ele não teria nenhum sentimento como da gente, né? Que ainda estamos ainda no segundo escalão ainda, né? E falta muito. Então, Jesus, sendo esse espírito puro, ele jamais poderia ter tido ira, como é pregado para gente desde pequeno, né? Então, sei lá, eu sempre discordei desse item, sabe? Uhum. Eu concordo com você. Eu não consigo ver Jesus fazendo esse tipo de estripulia. Ele deve ter sido duro. Ele deve ter sido duro, né? Enérgico. Enérgico, mas não grosso, não enraivecido, né? Eu concordo, eu acho que é bem assim. Eu acho que também nessa situação aí, o que eu penso sempre é a questão da tradução. São muitos idiomas. E aí o que acontece? Ele falou em aramaico. Translate bem e traduz para o grego, traduz para o inglês, traduz para o português. Tem a questão, por exemplo, o Velho Testamento. Tem muita coisa do Velho Testamento que tem uma distorção de quem interpreta, para poder botar mais medo do que já traz. Uhum. Então, nós estamos lidando com homens que estão fazendo essas transcrições. E se ele quer botar medo, ele vai falar que Jesus fez, teve ira. E aí o que acontece? Se até ele tem, por que eu não posso ter? Aí eu tenho uma justificativa para ligar na minha igreja, ligar no meu centro espírita. Eu estou me espelhando, ele é o caminho de verdade e vida. Se ele tem, por que eu não posso ter? Então eu tenho um álibi. É muito complicado. Eu concordo, Marli, porque como que um espírito perfeito, porque Jesus não é um espiritinho, é um espírito perfeito. Ele vem para dar o exemplo, que exemplo que ele dá quando ele briga? Uhum. Ele não mandou Pedro, embainha com espada. Então, quer dizer, se ele fez isso, será que é essa a tradução dos vendilhões do tempo? Será que ele teve ira? Ou será que, como você usou o termo, ele foi enérgico? Porque quando você está educando, você tem que ser enérgico. Sim. Você está ensinando, mas você tem que ser enérgico. Se você não for enérgico, te leva no bico.
Você tem que ter energia na tua palavra, você tem que ter força. O que é diferente de violência, né? Eu não preciso espancar E de ira, né? Eu não preciso espancar meu filho para ele aprender. Mas eu preciso ter energia no que eu falo. Porque senão ele não faz. Uhum. Então, E eu acho, Carlos, que o Marcelo, como professor, quantas vezes, né, Marcelo, dentro da sala de aula, o professor precisa ser um pouco mais enérgico para conter, né, a turminha, porque a turminha não é fácil. Sim. Então, às vezes, você tem que ser enérgico, não que você tá com raiva delas, mas porque você precisa impor uma certa autoridade dentro da sala de aula para manter o equilíbrio. Sim. E eu acho que a mesma coisa aconteceu lá, então há uma distorção disso, né? Uhum. Exatamente. Agora, veja só, né? Ótimo, foi um ótimo exemplo que você deu. Eu vou puxar o gancho e falar mais um pouquinho. Uhum. Em alguns momentos, eu realmente fico muito bravo. Eu pareço um general, né, da Armada. Mas, por diversas... Augusto Heleno, hein? Não. É honesto, é um general honesto. E aí, o que acontece? Às vezes eles confundem, né? Aí eu falo assim, não, gente, ó, veja, eu amo vocês, eu gosto de vocês. O que eu não gosto é das suas atitudes. Às vezes. Se eu, em toda a minha ignorância, né, meu espírito grosseiro que eu tenho essa noção, que dirá Jesus, meu Deus do céu? É verdade. Né? Uhum. É isso aí. E é muito interessante, Marcelo, como você fala, porque eu devo marcar, quando eu estou falando com alguém, a atitude, o ato equivocado. E não, você não presta. A pessoa inteira está no lixo. Não, eu não gostei jamais. dessa sua atitude. Sim. Essa sua atitude, eu tenho que marcar o que ele errou. Porque senão eu estou pegando aquele indivíduo, pacotando e botando no lixo. E não é assim. É. Ele cometeu um erro, cometeu um equívoco, ele fez alguma coisa errada, eu preciso mostrar. Preciso ser enérgico, mas eu não posso ser mal educado, eu não posso ser grosso, eu não posso ser violento, porque senão não vou ensinar, vai dar errado. Exatamente. É isso que eu penso. Perfeito. Bom, gente, era isso que eu queria colocar, porque desde pequena eu escuto, né? Se até Jesus teve ira, por que eu não posso ter? Então, assim, eu quis colocar isso porque eu acho importante dizer que Jesus tinha um espírito puro, portanto, ele não tinha ódio, ira, inveja, qualquer tipo desses problemas que nós temos materiais ainda. Sim. Né? Com certeza. Então é só isso. Bom, obrigada, Marcelo, pela deixa. Opa, bom, da minha parte é isso, é bem curtinho, né? Parece que a Lucélia quer falar alguma coisa, Lucélia? Fala, Lu. Eu acho que não deve cobrar, mas assim, se cobrar, o dinheiro deve ser arrecadado para ajudar as instituições, cesta básica, fazer caridade com esse dinheiro. Sim. Mas a gente sabe que não vai, que geralmente não tem esse fim, né? Eu perguntei para tem uns que tem essa ideia, mas geralmente não chega aonde é para chegar. Mas é o livre-arbítrio, Lu. É o livre-arbítrio. O plantar é livre, a colheita é obrigatória. Cada um. Geralmente não chega em quem precisa, né? Mas eu perguntei. Sim. Eu perguntei para todo mundo e não falei a minha opinião. Eu concordo com vocês. Desde que o dinheiro seja utilizado não para o bolso de cada um, mas para alguma coisa da casa, eu acho que não tem problema. Mas tem como o Carlos falou, tem algumas coisas que são incobráveis. Né? Incobráveis. O passe,
uma reunião de mediunidade, é o que ele falou, tá? Uhum. Bom, olha só que legal, estamos todos em sintonia, isso é bom. Bom, Carlos, é com você, filho. Então, vamos lá. Falaremos hoje sobre provas da riqueza e da miséria. 814. Todos lá? Sim. Por que Deus concedeu a uns a riqueza, o poder, e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabes. Só um minutinho, Marcela. Sim. Minha mãe tem que sair para ir no banheiro. Deixa eu ajudá-la. Fica tranquilo. A gente aguarda. A gente aguarda. Prontinho, voltamos. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Quando a gente faz o projeto reencarnatório, a gente já sabe qual é o nosso nível, né? O que a gente tem de dificuldades, de problemas, o que a gente acumulou de bom. Então, a gente vai fazer um projeto reencarnatório e, olha, eu preciso da miséria para ver se eu passo por ela. Eu preciso da riqueza para ver se eu passo por ela. E aí vem o véu do esquecimento. Eu sou rico pra caramba e não quero ajudar ninguém. Ou seja, sucumbi à minha prova. Eu quero ser pobre, vou mostrar, sei lá, bem na favela, num lugar ruim mesmo. Lá que vou e começo a questionar Deus. Por que eu nasci aqui? Eu não queria estar aqui. Eu queria estar em outro lugar. Então, esse tipo de coisa é que a gente precisa tomar muito cuidado. E eu falo a gente, o Carlos, aqui é o seguinte: se estou com essas dificuldades, se eu não tenho nenhum problema nessa reencarnação, se eu não fiz nenhuma coisa errada, tem de alguma coisa que eu tenha que espiar, eu tenho que passar por essa prova. Então, eu preciso estar sempre atento a isso. Nós vivemos aqui no mundo de expiação de provas para passar pelas dores e dificuldades que nós mesmos causamos lá atrás. Eu preciso mudar, eu preciso me arrepender do que eu fiz, eu preciso corrigir o que eu fiz, eu preciso ajudar as pessoas que estão na minha jornada. E a prova da riqueza e da miséria são duas que, aparentemente, o cara é rico, é fácil fazer caridade. E a gente vê que tem muita gente que não faz. O cara é pobre, ele é pobre, às vezes tem um orgulho muito grande, não quer ajuda, não quer nada, mas também só fica criticando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu preciso sempre estar atento às coisas que me acontecem, para que eu não caia de novo nos mesmos erros. O nosso passado, ele serve para quê? Eu vou olhar para trás e vou ver o que aconteceu. E aí eu uso como ponte. E não como depressão. Eu fico triste quando eu vejo o meu passado. Não. Use como ponte. Para você passar por aquilo que já foi. Vamos lutar com aquilo lá. Porque aí vai dar depressão mesmo. Então, eu não posso viver o passado. Eu preciso viver o presente. E olhar para trás e ver que o meu passado teve erros e teve acertos. Os erros eu não posso cometer de novo. Mas os acertos eu posso multiplicar. Carlos, eu tenho uma dúvida. Pois não? Quando o Parma ficou doente, nós estávamos separados, tá? Ele mesmo pediu a separação, não houve motivo nenhum, só incompatibilidade de gênios. Nos separamos tudo e ele, pouco tempo depois, ficou doente. E eu peço para ele voltar para casa para cuidar dele. Aí eu te pergunto, estaria eu passando por provas ou estaria eu realmente praticando a caridade? Eu tenho essa dúvida. A minha forma de ver, Marli, é assim: a caridade você está fazendo, independente se ela é sua prova ou não. Porque você está ajudando um ser humano que precisa de você. Então, a caridade você está fazendo.
você está ajudando ele, você está se predispondo a colaborar bastante com o que está acontecendo. Agora, se é uma prova, é difícil de te falar. Tá. Agora, caridade eu sei que é. E toda vez que nós ajudamos, seja o seu esposo, a esposa, o esposo, seja pai, mãe, outro, terceiro, que você precisa, isso é um trabalho de caridade. E a caridade vai estar na sua intenção. Eu estou fazendo caridade se eu não for para assim, depois eu vou te cobrar, hein? Olha lá, hein? Cuidado que na curva ali eu te pego. Aí não é caridade. A caridade é eu me dou para te ajudar. Porque eu quero ajudar você. Eu gosto de você e quero te ajudar. Então, a caridade está sendo feita. Não consigo te responder se isso é uma prova ou não. Eu teria que ter um pouco mais de conhecimento do passado, né? Uhum. Passado que eu digo e de outras encarnações. Não, porque foi uma escolha minha, né? Foi uma escolha. Eu decidi que seria assim. Exatamente. Mas obrigada, assim mesmo. Agradeço. Obrigado a você, Marlene. 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. A riqueza faz com que a gente extrapole, né? Então, você pode ter orgia, pode ter bebidas em excesso, pode ter drogas, pode ter uma série de coisas que não te ajudam. E a principal, que é ajudar as outras pessoas, eu posso não estar fazendo, justamente porque eu estou atrás dos excessos. Várias mulheres. Então, quer dizer, isso tudo pode me prejudicar. Pode não, né? Vai me prejudicar. Porque eu não estou fazendo aquele trabalho. E na pobreza, eu posso... a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estava vendo outro dia na TV Muito Maior, eles falando sobre o assistencialismo. Nós temos dentro da assistência social dos governos, estaduais, municipais, e do governo federal, algumas coisas para ajudar. E todo mundo era a favor, mas precisa tomar cuidado, porque muita coisa que você ajuda, você tem que dar o peixe nesse primeiro momento. Como a gente discutiu no nosso grupo aqui há 1 ou 2 semanas atrás. Porque sem comer, a pessoa não vai ouvir o evangelho. Isso é fato. Chico Xavier já dizia isso, não é o Carlos falando. Só que, se você só der, a pessoa pode se acostumar e não querer fazer mais nada. Porque ela pode viver minimamente. Para que eu vou sair e me expor se eu como arroz, feijão e ovo todo dia? Não preciso. Aí você vai falar assim, mas esse cara não tem ambição. Ele não tem. Está errado aos nossos olhos. Nós precisaríamos saber muito mais da situação dele para saber o que é isso. Então, o cuidado que você tem que instigar essa pessoa a sair onde ela está. Por quê? Já vi casos, em casas espíritas, a pessoa está recebendo o benefício da casa espírita por 30 anos. O que ela está fazendo para sair de onde ela está? O que a casa espírita... Só um minutinho para limpar o PJ, não está bom, né? Não, porque senão minha mãe passa aqui e derruba ela. O que a casa está fazendo para ajudar? Só dar a cesta básica, só dar o alimento? Não é isso. Ela precisa desenvolver alguma coisa, e tem casas espíritas que desenvolvem curso de... Hoje está muito para trás, mas tinha muito curso de costureira, curso de marcenaria. Para quê? Para que as pessoas pudessem complementar a sua renda. E isso é importante. Nós precisamos ter... Não vou dizer que nós temos que fazer um curso profissionalizante dentro da casa espírita, mas você precisa dar um jeito para essa pessoa. Eu não tenho condições. Ninguém da nossa equipe sabe fazer costura, nem marcenaria, nem mecânica, nada. Beleza. Eu tenho condições de, na cidade, pedir emprego. Então, eu vou pedir emprego para essa pessoa, para ela trabalhar no mercado, para ela trabalhar numa oficina mecânica. Por quê? Para ela poder ter dignidade e sair dessa pobreza que ela está. Por quê? Às vezes, é prova, mas se você não instigar, ela vai morrer na prova. Ela não vai passar. Pode falar, Marlene.
Por exemplo, o CRAS ofertou muitos cursos. Enquanto eu estava lá, foram vários cursos comprados, administração, manicure, cabeleireira, costureira. E nós temos aqui o Sindicato Rural também, né, Marcelo? Que dá Uhum. curso o ano inteiro. Açougueiro, curso marcenaria, curso de palha, curso de... Então, assim, a gente sempre, eu, pelo menos, enquanto assistente social, eu trabalhei paralelo ao sindicato rural. Via que curso que eles tinham para poder trabalhar o indivíduo, né? Então, a gente dava o benefício, mas trabalhava aquela família também de forma que aquela família também pudesse seguir em frente, né? Exatamente. Então, eu não sei hoje como que está mais a assistência, mas enquanto eu estava lá, no CRAS, tinha sim esses cursos. O Sim. que a gente precisa tomar muito cuidado é em rotular as pessoas. Ninguém quer trabalhar. Não, desculpa que isso não dá para mim. Eu acho que nós temos que olhar caso a caso. Vai ter gente no meio que vai dar uma de migué. Eu sei disso. Você mais do que eu, Marli, porque você trabalhou com isso. Então você vai saber. Agora, nós precisamos instigar essas pessoas a irem atrás do seu peixe. Ter Uhum. dignidade. Porque senão, eu sei que eu não consegui 100%, eu não sou o top nisso. Mas se a gente não fizer a nossa parte, fica para trás. Pois não. Eu gostaria de falar um pensamento que meu filho tem. Ele fala assim: as pessoas deviam ajudar quem trabalha, quem ganha pouco. Aí incentiva mais quem trabalha. Ele tem esse pensamento. Uhum. Veja, Incentiva o, quem trabalha e ganha pouco. Dá uma cesta básica das coisas. Para quem já tem o, emprego e ganha pouco, não dá aquele salário. Uhum. Qual é Uhum. o pensamento? Eu acho que o ajudar é importante, né? Porque deve ser, eu nunca passei por isso nessa vida, graças a Deus, mas acho que deve ser muito ruim você chegar em casa, ou isso quando tem em casa, né? E você não ter um feijão, um arroz para cozinhar. É. Ou se você não tem gás para cozinhar. Então, tem que assistir? Tem, né? Essas pessoas têm que ser assistidas. Mas nós temos que a fazer com que elas aprendam a viver sozinhas, né? Na medida do possível. Porque se não fizermos isso, vai direto contra a lei do progresso, né? Tá? Essas pessoas ficam estagnadas. E aí, isso é contra a lei do progresso. Todo mundo, nós temos que nos ajudar a progredir, a ir para frente, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Nós somos um coletivo. A nossa felicidade depende da felicidade do próximo, né? Tem gente que não está nem aí, né? Mas está errado isso, né? Eu não posso ser feliz se o meu irmão aqui do lado, aqui, ó, da esquina, não tem o que comer, né? Vocês me permitem contar uma pequena história rapidinha? É lógico que eu não vou falar nome nem local. Eu peguei um caso em que a pessoa era sozinha, era um homem. E essa pessoa bebia. Tudo que ela pedia dinheiro na rua, tudo ela bebia. Né? Então, logo a gente sabe que ele tinha praticamente um espírito obsessor, né? E acontece o seguinte, que todo tipo todas as tentativas já havia sido feita com essa pessoa. Todas as tentativas de encaixá-lo em algum lugar e nós não conseguíamos. E ele continuava ali recebendo os benefícios. Só que um dia, voltando ao Evangelho do Marcelo, eu também não estava num dia muito bom. E eu acabei dizendo para essa pessoa: eu tenho vergonha de você.
Porque você é um cara que tem braço, perna, enxerga, fala, ouve, e fica dependendo das custas do governo. Eu não sei se na tua casa tem espelho, mas eu fico pensando como que você consegue viver com isso, sabendo que tem famílias piores que você. Falei isso e saí, porque eu estava realmente, no meu caso, irada. Tá? No meu caso, espírito, né? Bem grosseiro, bem irada. Esse homem sumiu, desapareceu, depois dessa conversa. Inclusive, eu fui chamada a atenção da minha coordenadora. Olha, você chamou a atenção dele, agora ele desapareceu, não sei o quê, não sei o quê. Passou, Marcelo, um tempo, esse rapaz apareceu lá no CRAS. Por favor, eu quero falar com a Marli. Marli tá aí? Falei, pronto, agora eu vou apanhar, né? Aí eu falei, tô aqui, o que que você quer? Não, quero que você saia aqui fora e me dê uma coisa. Eu falei, tô morta. Aí eu saí lá fora, um baita Corolla, sabe? 0 bala. Veio, onde você arrumou esse Corolla? Ele falou para mim, não, você não falou para mim que tinha vergonha de mim? Que se eu não tinha vergonha das outras pessoas? Pois Olha. então, agora eu sou motorista. Eu sou motorista particular. Agora eu tenho um emprego registrado. Você não precisa ter mais vergonha de mim e eu não preciso mais do benefício. Já pedi para cortar. Olha que bom. E aquilo, e no impulso, eu sei que eu não devia como profissional, claro que não, mas no impulso eu dei um abraço nele. Eu falei, eu estou muito orgulhosa de você, muito orgulhosa mesmo. Naquele mesmo ano, na véspera do Natal, eu encontro ele ali onde tinha um dia. E ele atravessa a rua e fala, Marli, eu tenho muito para te agradecer. Porque se você não falasse daquele jeito comigo, não ia cair minha ficha. Acho que eu precisava ouvir aquilo. Eu só queria que você soubesse que eu estou bem. Então, assim, é casos e casos, né? Deu certo dessa vez, mas teve casos que já foi mais complicado. Então, é isso, né? É preciso trabalhar mesmo o indivíduo, cada pessoa de maneira diferente. A gente não pode julgar. E a gente tem que entender que essas pessoas precisam do pão para poder trabalhar, ter força para trabalhar. Porque se ela não tiver o pão, ela não vai ter força para trabalhar. Sim. Né? Exatamente. Mas, desculpa aí, eu falei demais já. Não, o exemplo foi sensacional. Foi ótimo. Então, o estudo, quando a gente faz a leitura, faz umas interpretações, vale, é ok, mas os exemplos são as coisas melhores que tem. É isso que faz gravar o ensinamento. Os exemplos são sempre as melhores coisas que a gente tem. O Marcelo, como professor, sabe disso. Sim. A gente fala, beleza, mas na hora que você dá um exemplo que a pessoa... E exemplos reais, esses, então, são fantásticos. Sim. Bom. Então, vamos concluir. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Aí Kardec faz um comentário. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Por quê? Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo,
é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa metáfora também a gente tem que tomar cuidado, né? Não é achar que todo rico, não. Há ricos e ricos. Há alguns que são sensacionais. Agora, o camelo passar no buraco da agulha é que não vai mesmo, né? Isso não tem jeito. Mas eu penso, nessa questão da 816, eu não sei se o rico tem mais tentações ou se o pobre tem mais tentações. Por quê? Isso está no indivíduo. Está em mim. Se eu sou uma pessoa com dinheiro, não sei fazer nada, é a riqueza. Se eu sou uma pessoa pobre, mas essa pessoa pobre que não é resignada, que tudo questiona, é a pobreza que me traz dificuldades. Então, isso de pobreza ou riqueza está no indivíduo. Como que ele vai aceitar para ele isso? Quantas vezes a gente não vê perdas de herança? Recebeu a herança, nossa, não vai mais trabalhar na vida. Eu tinha um amigo na minha infância que ele falou assim, ladrão precisa fazer hora extra para ganhar, para roubar, para acabar com o dinheiro daquele cara. E, na verdade, o cara perdia tudo. É jogo, é mulher, é bebida. Isso tudo acaba. Então, ele usou bem a fortuna dele? Não. Isso está no indivíduo. Há aquele outro que ganha uma fortuna e fala, nossa, isso aqui eu preciso ajudar meu pai, ajudar meu irmão. É na família dele? É na família dele. Mas ele está vendo as pessoas com necessidade e está ajudando. E nós não podemos nos esquecer. Se Jesus disse amar o próximo como a si mesmo, começa aqui o amor. Se o meu amor não estiver na base familiar, vai estar onde? Como que eu posso dizer que eu amo os meus amigos, irmãos aqui, se não amo minha família? Então, nós precisamos. É importante que eu faça essa reflexão. E, dentro das minhas possibilidades, ajudar o que eu posso. Às vezes eu não sou rico e não sou miserável. Mas eu posso ajudar. Então, nós vamos ajudar. Fazer. E a casa espírita, ela tem esse papel fundamental. Por quê? Ela não pode só prestar o assistencialismo. Ela precisa de alguma coisa dentro da casa para ajudar. Precisa ter alguma forma de ajuda. A pessoa fazer a parte dela. Como? Cada caso é um caso e vai ter que ser avaliado. Você não pode querer colocar uma regra para todas as casas espíritas. Uma vai ter gente preparada, outra não vai. Uma vai ter gente com dinheiro, outra não tem. Então, nós precisamos, cada casa tem que analisar a sua forma de fazer bem feito esse trabalho. Que não é apenas doar cesta básica. Que não é apenas doar alimento. Que não é apenas no frio doar um cobertor. Isso tudo é joia. Por quê? Se doar um cobertor para quem está passando frio, é sensacional. Agora, nós precisamos, como a Marli falou no exemplo dela, a pessoa precisa ser tocada na sua honra, vamos dizer assim, para ela se mexer. E não é fazendo daquele jeito, como que nós vamos fazer? Como é que eu posso tocar essa pessoa para que ela possa entender que ela precisa fazer? Senão ela vai ficar dependente de uma ajuda o resto da vida dela. Gente, 30 anos você depender da ajuda de uma casa espírita, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, não é comum. Eu não consigo entender. Eu não concordo com isso. E a casa espírita não deve falar assim, nossa, olha só que maravilha, faz 30 anos que essa pessoa vem aqui, eu ajudo ela. Eu tenho uma dificuldade para isso. Então, o GEU, um grupo espírita lá na Praia Grande, Grupo Espírita Unidos, jovens, guitarra, bateria, tem a banda, tá? Então, os jovens que se formaram ali continuam sempre dando andamento para incluir os jovens a tocarem, aprender guitarra, tá? Então, tem uns cursos de tricô, um curso de costumação, que é pegar uma calça jeans rasgada e arrumar, né, transformar num short, é uma transformação de roupa. Então, é um curso de costumação.
Então, assim, essa casa espírita, ela trabalha também essa parte do indivíduo, né? Buscando o que ele tem, o talento dele, para poder desenvolvê-lo. Eu acho isso bem interessante. Nós tínhamos um caso no Giapaz, uma senhora de 94 anos, que cuidava de um filho que devia ter seus quase 50 anos, ou um pouco mais de 50. Esse você tem que ajudar. Eu não vou falar para ela assim, ô dona, não lembro o nome dela, mas a senhora tem que sair para trabalhar, hein? 94 anos. Não dá para trabalhar. O filho dela, o Zé, não podia ficar sozinho. Ele era paralítico e cego. Então, tem casos e casos. O Zé era fantástico. Quando chegava lá e falava assim, boa tarde. Ele falava, ô, seu Carlos, tudo bem? Pela voz. Faz tempo que eu não vejo o seu Ivo, seu Carlos. Tá tudo bem com ele? Ele contava a novela o que acontecia. Por quê? Só de ouvir, ele só conhecia os personagens. Então, sensacional. Mas você precisa ajudar. Como é que você quer que essas pessoas sobrevivem? Não dá. Então, quer dizer, mas ela tem a ajuda do governo, 2 salários mínimos para eles dois. Gente, vamos pensar nisso. Estamos falando final dos anos 90, começo, não, 2004, 2005. Então, é difícil. É difícil. Precisa entender. Cada caso é um caso. Por isso que não tem... Você tem uma regra, você tem uma... O governo faz uma lei, dentro da Casa Espírita faz um procedimento, um processo. Isso é um padrão para ter uma noção do que vai fazer. Mas cada caso que você pegar na mão, você vai ter que avaliar. Não dá para que... não, é padrão. Faz assim, padrão, faz assim. O ser humano não é padrão. Não é feito em série, não é carro. Cada um são estilos de fazer. Então, você precisa ter essas pessoas... Eu sempre costumo dizer que quando o governo federal envia os benefícios, as verbas para os benefícios, ele não conhece a realidade de cidade X e cidade Y. Cada cidade tem uma demanda, cada cidade tem um número de pessoas, cada cidade, umas têm empresa, outras têm rural. Né? E Casa Branca é isso, tem mais rural do que emprego, né? Empresas, concurso público, servidor público, né? Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando lida com esse tipo de coisa, porque o governo generaliza, e cabe a nós minuciar essa situação. Minuciar e, com a verba, trabalhar esses indivíduos. Sim. Exatamente, Maria. É localizado em números. Então, cada um você precisa olhar para ele. Cada cidade tem um jeito de fazer as coisas. Exatamente. O padrão que você lança é para ter uma regra, para não virar baderna. Sim. Agora, dali para frente, cada caso é um caso. A mesma coisa. Trabalhando na assistência social sabe disso. Eu não posso comparar Casa Branca com São Bernardo do Campo. Sim. E a verba federal para São Bernardo é por habitantes, né? Mas é praticamente a mesma que Casa Branca, só que Casa Branca tem outra realidade. Então, isso aí a gente precisa tomar um enorme cuidado, principalmente no fazer julgamentos. Porque é complicado mesmo. Mas tudo bem. Muito bem. Mais alguém? Agora é a Marli, né, Marli? Mas precisa ver se alguém tem alguma coisa para colocar. Alguém tem? Tranquilo. De minha parte, ok. Já falei bastante. Eu também. Obrigado pelo espaço, Carlos. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Então, vamos à vibração de hoje, né? Dessa noite. Então, vamos serenando as nossas mentes, silenciando o nosso coração, agradecendo a Deus Pai por nós estarmos mais uma vez aqui reunidos no nome dEle,
agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, o Evangelho de luz, a espiritualidade amiga por estar presente. Eles estão aqui nos apoiando, nos conduzindo para que sejamos melhores que fomos ontem. Vamos agradecendo nosso mentor individual, que nos acompanha desde a época que viemos ao mundo. Vamos agradecendo aqueles que estão presentes aqui por livre e espontânea vontade para ouvir o Evangelho. E assim vamos às vibrações. Vibramos pelo planeta Terra, que é o nosso lar, e todas as moradas do Pai. Vibramos por todos os países que estão em guerra e que estão em conflitos. Entregamos o melhor de nossas energias a favor da paz. Que os seus dirigentes recebam orientações através da espiritualidade, através do bem, com o propósito de buscar compreensão e união entre seus irmãos. Que possam aprender a viver numa comunidade harmoniosa. Vamos vibrar para nossa irmã Conceição em Portugal e também por Portugal. Vibrar por ela e por seus familiares, que Jesus possa enviar muita luz para ela e para que ela possa ser acolhida pela espiritualidade e suas necessidades. Vamos vibrar pela nossa pátria, Brasil, e para que os que governam ela, né, que possam ter bondade e discernimento nas tomadas de decisões. Vibramos por todas as pessoas que hoje, no dia de hoje, se encontram tristes, desolados, solitários, principalmente nossas crianças, né, nossos idosos, que se encontram em abrigos, orfanatos, lares disfuncionais, né, aqueles que aguardam por uma adoção, os idosos que estão em casa de repouso, asilo, né, cujos filhos muitas vezes não dão a atenção devida, né, e que nossas vibrações possam chegar até eles, levando esperanças e energia de luz. Vibremos por todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento para suas dores. Também que a espiritualidade possa intervir junto aos acompanhantes desses doentes, para que eles possam receber um bálsamo, para revigorar suas forças e evitar o desânimo. Nós vibramos também para todos os profissionais da saúde, todos, sem exceção, desde o menor escalão ao mais alto escalão, dentro de todas as instituições de saúde, que eles possam ter solidariedade, paciência, empatia com as pessoas que cumprem sua jornada, sua missão aqui na Terra. Vibramos para aqueles que têm pensamento suicida, que eles possam lembrar-se da promessa de Jesus, compreender que tudo passa, que possa buscar ajuda no campo da ciência humana e buscar a fé, né? Que essa fé possa ser despertada. Vibramos por todas aquelas pessoas que estão em situação de rua, aqueles que não têm um abrigo, aqueles que não têm uma cama, um lar, que eles possam receber consolo material e espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privados, seja em cadeias públicas, presídios, que possam despertar dentro deles uma reforma íntima, buscando elevar-se em sua evolução. E que também os trabalhadores do sistema prisional sejam protegidos pelos seus mentores, que eles possam compadecer e compreender a essência do trabalho que fazem. Pedimos licença à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos,
para que nos afaste do orgulho e do egoísmo, que nos fortaleça e nos ampare para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, para que eles possam perdoar nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela Aliança Espíritas e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. Todo o nosso amor, todo o nosso respeito aos nossos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico, do corpo espiritual e mental, se for a vontade do Pai. Deixamos uma vibração de boas energias para aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, reunidos. E deixamos também aberta uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Agradecemos muito ao mentor do grupo Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que possa abençoar nossa união, zelar para que nós possamos continuar nossa jornada, para que nós possamos estar sempre unidos e sempre a favor do bem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos, neste momento, continuar com o nosso pensamento elevado. Vamos intensificar as nossas vibrações para esses irmãos que estão no nome da nossa lista de assistidos especiais. Que neste momento eles possam ser visitados. Que as nossas vibrações cheguem até eles como bálsamo para aliviar as dores. Sejam elas dores morais, físicas, espirituais, que eles possam, neste momento, ser abraçados pela espiritualidade. Vamos pedir por Andréia Monteiro Lima, Carolina Arruda, Evânia Cecília Dourador, Gremilton Piotini Brandão, Valdo Parma Fernandes, José Aparecido Cavelânia, José Roberto Fortini, Cari Lerantovski, Luiz Antônio Vilas Boa, Luiz Sérgio Ferreira Biré, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniade Marçom, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Tami Moffa, e a equipe do professor Fernando e Felipe, da Urologia do HC, que eles possam todos ser visitados, todos possam ser amparados, recebendo os nossos bálsamos para aliviar as dores de todos. E vamos, então, neste momento, agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco, aqueles irmãos que vieram estudar conosco, aqueles irmãos espirituais que vieram estudar conosco, que eles possam ter saído esclarecidos. Que a espiritualidade que estava nos ouvindo, nos ajudando neste estudo, o nosso muito obrigado por permitir estarem conosco para nos ajudar. Aqueles irmãos espirituais que vieram para ajudar nas nossas vibrações, também estamos agradecendo.
que nós possamos estar juntos na próxima quarta-feira para as nossas reuniões de vibração. E assim seja. Assim seja. Todos bem? Todos bem. Graças a Deus. Beleza. Então é isso. É um bom finzinho de domingo para todo mundo, uma ótima semana. Quarta-feira estamos de volta. Para todos nós. Todos nós. Boa noite a todos. Pena que sem bolo, né? Na cara. Hã? Pena que sem bolo, né? Então, Boa noite a todos. vou Oi, colocar Lu. um pouquinho de... tava bom, hein? Isso, coloca, danada, coloca. Muito bom. Beijo, fique com Deus. Tchau, Deus gente. Boa noite. abençoe a todos. Tchau. Tchau. Tchau.